Bom dia, como vocês estão? Graça e paz a cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui juntos para esse tempo de esperança, tempo de fé. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês já nesse início de semana, nessa segunda-feira, dizendo uma coisa muito importante que o apóstolo Paulo compartilha conosco. E ele dá uma instrução ao seu discípulo Timóteo, e agora já no final do seu ministério, uma carta bem diferente da primeira carta que ele havia enviado a Timóteo. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo é uma carta bem diferente, já de um Paulo mais experiente, de um apóstolo mais sofrido, que continuava inclusive sofrendo, mas agora tendo um entendimento pelas coisas que sofreu, pelas coisas que passou, mais maduro, e dando conselhos a respeito da continuidade da obra que Deus havia confiado a ele e, consequentemente, de um discípulo muito próximo como Timóteo. E ele diz assim, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículo 9: Procura vir ter comigo breve, pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Não guarde mágoas de ninguém. Não guarde ressentimentos no seu coração, porque isso vai trazer muita dificuldade para a sua vida. O fato de guardar mágoas, não perdoar pessoas, elas fecham os céus sobre as nossas vidas, e algumas áreas, muitas vezes muitas áreas da nossa vida, elas ficam completamente travadas porque nós não conseguimos liberar perdão. Perdoe, porque lá na frente as pessoas voltam, né? E Deus vai usá-las, e elas poderão ser bênção para a nossa vida. Eu tive muitos problemas com meu pai. Meu pai, depois que eu fui pedir perdão para o meu pai, nem perdoei, né? Mas algumas coisas que eu não entendia, e houve um momento antes do perdão que ele havia liberado sobre mim, depois do perdão que ele havia liberado sobre a minha vida. E foram duas etapas completamente diferentes para mim. Uma completamente tomada de rivalidades, de sentimentos ruins, negativos, e uma outra completamente diferente, oposta, onde nos tornamos grandes amigos, sócios e conselheiros um do outro. E aqui o texto diz que quando o apóstolo Paulo procura vir ter comigo depressa, Timóteo. Sabe por quê? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi lá para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Agora toma Marcos e traga-o, porque ele pode me ajudar no ministério. É interessante porque essas foram umas das últimas palavras do apóstolo Paulo. E nos momentos mais difíceis da vida, nunca é bom estar sozinho, mas nos momentos mais difíceis é imprescindível nós estarmos acompanhados de pessoas que podem nos ajudar, nossos mentores, pessoas que podem estar sendo companheiros, né, num tempo de aflição. E aquele era um momento muito difícil para o apóstolo Paulo. Mas quanto ao ministério, eu percebo que quanto mais a igreja cresce, e às vezes até mesmo nós crescemos, né, no nosso caminho, nas conquistas que vamos tendo, né, na nossa caminhada, às vezes até mesmo independente de ministério, muitas vezes onde nós ficamos mais isolados. Às vezes rodeados de pessoas, mas isolados com relação àqueles que realmente têm uma cumplicidade com a sua vida. Nós já falamos sobre isso, né, aqui mesmo no Tempo de Esperança, falando sobre pessoas que elas não têm cumplicidade com o nosso propósito e o nosso destino. E muitas vezes elas, pelo fato de terem feito história do nosso passado, querem nos amarrar
num passado que nós já não desejamos mais. Então, não desanime, né, por aqueles que te abandonaram ou, de uma certa forma, deixaram de andar com você no meio do caminho. Não desanime, mas não desanime mesmo, né, porque o apóstolo Paulo está fazendo uma referência ao momento onde alguns o deixaram, foram embora, seguiram outros projetos, seguiram outras paixões e, estando ele no final do seu ministério, acabou ficando isolado. E isso acontece várias vezes, não poucas vezes. Então, não desanime com os que te abandonaram no meio do caminho. Muita gente nos abandona, até nos momentos em que mais nós precisamos. Mas Deus sempre está perto. Deus sempre está perto. Deus nunca despreza um coração quebrantado e contrito. Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Ele diz assim: Lucas está comigo. E ainda diz para trazer quem? Marcos, que no passado não foi alguém que foi útil a ele, teve problemas com Marcos. Porém, Deus o perdoa, pois temos que perdoar aqueles também que erraram conosco. Então Marcos abandona Paulo lá atrás, mas agora é alguém muito importante na vida dele. Então aprenda com isso, não guarde mágoas de ninguém, por qualquer que seja o motivo, por mais grave que tenha sido. Não termine a sua vida com mágoas no coração. Ele diz, traz Marcos. Ele entendeu que existem pessoas que no passado elas podem ter ido embora, mas que lá na frente elas podem voltar e serem grandes bênçãos na nossa vida. E eu digo isso porque quando eu falo, principalmente para líderes, para pastores, eu percebo o isolamento. Dentro da própria igreja metodista, eu percebo que alguns, às vezes, até ministrando diante de uma multidão, se encontram tão solitários, por conta de alguns que no meio do caminho foram lhe abandonando. Mas sempre tem um trajeto, tem um destino, Deus sempre é conosco. E é importante, eu sempre digo o seguinte, preste atenção nisso. A falta de discernimento que a gente tem a falta de entendimento para a gente discernir cada tempo, cada etapa da nossa vida, é exatamente aí que os sonhos são abortados. E existem etapas de alegria, de júbilo, de contentamento por causa de conquistas e de vitórias, mas também existem etapas onde há paralisação, há temores, há angústias, por causa de reveses que nós passamos na nossa vida, há frustrações e decepções que nós tivemos com pessoas, e isso muitas vezes nos faz parar. Isso o fato de muitas vezes termos que dar uma freada, uma parada, não significa que tenhamos que deixar de continuar caminhando, Então, o cair pertence ao homem, mas o levantar pertence ao Senhor. Então o apóstolo Paulo diz com clareza as escolhas que essas pessoas fizeram, e isso é comum. Pessoas vão nos abandonar, até porque você tem uma meta, você tem um propósito, e com certeza Deus te levantou para fazer diferença. Deus não te levantou, Deus não alcançou a tua vida para você continuar o mesmo, mas para fazer diferença. Nem todos vão estar preparados, prontos para acompanhar um ritmo que o próprio Deus colocou dentro de você. Da mesma maneira, você que tem rompido em algumas áreas da sua vida, sejam elas familiares, pessoais, profissionais, nos seus negócios, seus ministeriais, na sua área espiritual, no ministério, às vezes você enxerga aquilo que outros não conseguem enxergar. E no meio do caminho existem essas desistências, mas eu quero dizer para você nessa manhã, não desanime, perdoe, pois nesse caminho, lá na frente, pessoas vão voltar. Quero profetizar isso, que pessoas vão voltar e serão bênçãos na sua vida. Deus vai usá-las e elas se tornarão uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus coloque esse sentimento de gratidão por tudo que você alcançou. E que Ele possa colocar esse sentimento, te ajude a colocar esse sentimento perdoador, gracioso, uma palavra de graça, de virtude. Porque quando você perdoa, emana a graça, a virtude de Deus sobre a sua vida. Então não desanime, siga em frente, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Amém? Paz seja sobre a sua casa, sobre a sua família. Uma semana abençoada, um dia abençoadíssimo. Beijo no seu coraçãozinho.